trago para vocês aqui esse vídeo mostrando diversas formas de resolver a equação do segundo grau. Incompleta, vamos iniciar por ela e depois prosseguir com as equações completas. Certo? Vamos lá. Lembrando, a equação do segundo grau, quando tem a presença do expoente 2. O maior expoente dessa equação aqui é o 2, por isso ela é a equação do segundo grau. Lembrando que o A não pode ser igual a zero, senão essa equação passa a ser do primeiro grau. Então, vamos para a resolução da equação do segundo grau quando o B for igual a zero, ou seja, quando eu não tiver esse coeficiente aqui. Ou seja, esse primeiro exemplo, x ao quadrado menos 81 igual a zero. Eu tenho o coeficiente A e tenho o coeficiente C, mas não tenho o coeficiente B. Como é que faz a resolução dela? Vou isolar o x ao quadrado igual, e vou trocar isso aqui de membro, vai ficar lá positivo. Então o x vai ser igual a raiz de 81, x igual a 9. Mais ou menos 9, certo? Esse outro exemplo aqui, vamos fazer a mesma forma. 2x ao quadrado igual, esse aqui eu vou mudar de membro, vai ficar positivo. E aqui eu vou isolar o x. X ao quadrado igual a 8, dividido por 2. X vai ser igual a raiz de 4. X vai ser igual mais ou menos 2. Por que mais ou menos? Porque 2 ao quadrado é igual a 4. E menos 2 ao quadrado também será igual a 4. Esse outro exemplo aqui já é um pouco diferente. Mas na resolução, mesma coisa. 3x ao quadrado igual a 31. E esse 4 vai para lá, mudando o sinal, menos 4. 3x ao quadrado. 3x ao quadrado vai ser igual a 27. X ao quadrado vai ser igual a 27 sobre 3. X vai ser igual a raiz de 9. X igual mais ou menos 3. Então, bem fácil. Quando B for igual a zero, essa é a forma que eu resolvo essa equação. Então, pessoal, aqui está o exemplo 2, certo? Com C igual a zero. Ou seja, eu não tenho esse coeficiente C aqui. Ou seja, eu só tenho o coeficiente A e o coeficiente B. Está aqui o exemplo, 4x ao quadrado, coeficiente A é 4, mais 8x, coeficiente B é o 8. O C é igual a zero, eu não tenho. Como é que eu vou fazer? Por meio da fatoração. Ou seja, eu vou ver quem é o fator comum entre os dois, que é o x, certo? Então eu vou isolar o x e vou multiplicar quem? Multiplicar 4x mais 8. Isso tudo igual a zero. Por quê? X multiplicado por 4x dá 4x ao quadrado, mais x multiplicado por 8 dá 8x. Isso tudo igual a zero. Certo? Então vamos lá. Em um produto entre dois elementos, dois termos, esse produto é igual a zero, que é aqui que está dizendo essa equação. Para que isso aconteça, um desses dois termos deve ser igual a zero. Por quê? Se o x for igual a zero, 0 multiplicado por tudo isso aqui será igual a zero. Certo? Ou seja, uma das raízes dessa equação é zero. Porque se eu substituir o x por zero, o resultado dessa equação completa será zero. E qual é a outra, como encontrar a outra raiz dessa equação? A outra forma é igualando essa outra parte, entendeu? Esse outro elemento desse produto igual a zero. E aqui vai ficar 4x igual a menos 8. X igual a menos 8 dividido por 4. X igual a menos 2. Ou seja,
Substituindo nessa equação o x por 0 ou por 2, por menos 2, essa equação será verdadeira. Ou seja, para encontrar a raiz dessa equação, eu vou usar por meio da fatoração, encontrando assim a raiz 0 e menos 2. Esse outro exemplo aqui, mais simples, vai ser a mesma forma. Coloco o x como fator comum, que está multiplicando os dois. O x multiplica o x, menos 12. Isso igual a 0. Geralmente, uma das raízes será 0. Então, o x1 vai ser igual a 0. Por quê? 0 multiplicado por qualquer número será 0. E a outra forma é igualando a outra parte do produto igual a 0. Então, x vai ser igual, passa esse para lá, igual a 12. Então, está aqui as duas raízes dessa equação. Então, pessoal, agora vamos ver a resolução da equação do segundo grau completa, certo? Para isso, ela vai ter o coeficiente A, coeficiente B e o coeficiente C. Esse primeiro método é pela fatoração. Vamos tentar explicar de uma forma bem simples, certo? Como seria? Vamos verificar se essa equação aqui, esse polinômio aqui, é um trinômio quadrado perfeito. Como é que eu descubro isso? Calculo a raiz desse e a raiz desse, certo? Raiz quadrada de x ao quadrado é x e a raiz quadrada de 16 é 4, certo? Após ter feito isso, eu vou multiplicar os dois e dobrar. 4 vezes x, 4x. Quando eu dobro, dá 8x. Ou seja, após eu calcular as raízes quadradas, multiplicar e dobrar, se der o valor do meio, então eu digo que esse polinômio aqui é um trinômio quadrado perfeito. Dessa forma, eu posso calcular as raízes dessa equação da seguinte maneira. Pego o x, que é a primeira raiz, pega esse primeiro sinal e pega o valor da segunda raiz. Elevo ao quadrado, isso tudo igual a 0. Então aqui eu vou ter um quadrado da soma, certo? Qual número que elevado ao quadrado dá igual a 0? Como é que eu vou descobrir isso? Igualando isso aqui a 0. X mais 4 igual a 0. Porque se x mais 4 for igual a 0, então 0 ao quadrado vai ser igual a 0. Então x vai ser igual a menos 4. Passo 4 para lá, vai ficar negativo. Então a raiz dessa equação aqui é menos 4. Pelo método da fatoração, sem precisar usar aquela fórmula conhecida como a fórmula de Bhaskara. Vamos ver esse outro exemplo aqui. Primeiro, eu vou ver se é um trinômio quadrado perfeito, tirando as raízes dos dois extremos, do coeficiente A e do coeficiente C. A raiz quadrada de x ao quadrado vai ser x, e a raiz quadrada de 9 será 3. Daí eu multiplico 3x e dobro, ou seja, multiplico por 2, 6x. Ou seja, deu o coeficiente B, 6x. Sendo assim, eu posso fazer o quadrado da diferença agora, porque o primeiro sinal é negativo. Então, pego a primeira raiz e a segunda raiz. Eleva ao quadrado, isso tudo é igual a 0. Ou seja, substituo toda essa equação por esse quadrado da diferença. E aí é só igualar essa diferença aqui a 0. Então eu tenho que x será igual, o 3 vai para lá, passa positivo. A raiz dessa equação é x igual a 3. Pronto. Tem mais esse outro exemplo aqui. Primeiro passo: identificar se é um trinômio quadrado perfeito. Calcula a raiz de 25, que é 5. Calcula a raiz de 9x ao quadrado. A raiz de 9 é 3 e a raiz de x ao quadrado será
x, certo? Quando eu multiplico 5 por 3 dá 15x. Então, quando eu dobro, dá 30x, ou seja, igual ao coeficiente b. Sendo assim, eu tenho aqui um trinômio quadrado perfeito. Então, eu vou pegar a primeira raiz, 3x, certo? Mais a segunda raiz, que é 5. Isso tudo ao quadrado, quadrado da soma, igual a 0. Igualo isso aqui a 0, porque 0 ao quadrado vai ser igual a 0. Então 3x mais 5 igual a 0. 3x vai ser igual, passo 5 para lá, menos 5. Tenho aqui que x será igual a menos 5 sobre 3. Essa é a raiz dessa equação. Então, bem simples. Calcula as raízes, multiplica e dobra. Se der o valor do meio, você pode fazer por essa forma aqui. Como vocês percebem, não é um trinômio quadrado perfeito. Por quê? Muito bem, aqui eu posso calcular a raiz. Porque a raiz de 4x ao quadrado vai ser 2x, correto? Só que o 5 não tem raiz. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou usar outro método, chamado método de completar quadrado. Ou seja, eu tenho que transformar isso aqui em um trinômio quadrado perfeito, correto? Então eu vou jogar o 5 para lá, mudando o sinal. Vou refazer aqui, vai ficar 4x ao quadrado mais 12x igual a menos 5. E preciso somar o primeiro membro a um número que transforme isso aqui em um trinômio quadrado perfeito. Como? Calcula, é o jeito mais fácil. Calcula a raiz do primeiro termo, que seria a raiz do coeficiente a, seria 2x, certo? 2x. E aí eu faço o que? Pega esse coeficiente do meio e divide assim, ó. 12 dividido por 2 é 6. Metade de 6 é 3. Então o outro termo aqui é o 3. Qual o número que eu calculo na raiz dele dá 3? É o 9. Então eu tenho que acrescentar aqui o 9. Porque quando eu calcular a raiz quadrada de 9 vai dar 3. Certo? Então eu vou refazer aqui mais uma vez. 4x ao quadrado mais 12x mais 9 vai ser igual a menos 5. Como se trata de uma equação, o número que eu adicionei aqui, no caso 9, eu preciso adicionar aqui também. Tudo que eu faço desse lado, eu faço desse outro lado. Então, mais 9 também. Certo? Então, aqui eu tenho esse trinômio quadrado perfeito. Então, eu já posso calcular a raiz e calcular a raiz também. Aqui vai dar 2x e aqui vai dar 3. Olha só. 3 vezes 2x dá 6x. E quando eu dobrar, dá 12x. Sendo assim, como é que eu posso fazer? 2x mais 3. Aqui é só usar a fórmula do trinômio quadrado perfeito. Ao quadrado vai ser igual a 4, não é isso? Menos 5 mais 9 é igual a 4. Ou seja, tudo isso aqui ao quadrado é igual a 4. Então, ó, qual o número que é elevado ao quadrado dá 4? É o 2. Então, 2x mais 3 deve ser igual a 2. 2x mais 3 tem que ser igual a 2. Porque 2 ao quadrado é igual a 4. Então, como é que vai ficar? 2x igual a 2, certo? O 3 passa para lá, negativo, menos 3. Então, 2x vai ser igual a menos 1. X igual a menos 1 dividido por 2. Essa é a raiz dessa equação. Pessoal, caso não tenha entendido o que foi que eu fiz aqui, eu vou reescrever fazendo o passo a passo do que eu fiz.
certo? Nada mais, nada menos que eu conservei o primeiro termo. E esse 2 que é potência, ele passa para lá como raiz de 4. Então vai ficar 2x mais 3 igual a 2. Por isso que eu cheguei nessa parte aqui. Daí em diante, o caminho é o mesmo. Pronto, pessoal. Temos outro exemplo aqui, certo? Para fechar bem esse assunto. Sabemos que aqui não é um trinômio quadrado perfeito. Por quê? O 15 não tem raiz. Então não tem como eu calcular a raiz aqui. Então, vou fazer um pouco mais rápido, para o vídeo não ficar longo. Jogo o 15 para o outro lado, mudando o sinal. Refazendo aqui, vai ficar igual a 15. Então aqui eu tenho que somar um número dos dois lados, que transforme esse aqui em um trinômio quadrado perfeito. Que número é esse? Calcula a raiz desse aqui, será x, certo? Então eu vou fazer o que? 2 dividido por 1, que é o coeficiente de x, dá 2. E aí eu calculo a metade de 2, que é 1. Então aqui vai ser o 1. Sendo assim, eu tenho que adicionar o 1 aqui. Adiciono um 1 aqui também, dos dois lados. Por quê? Quando eu calculo a raiz de x ao quadrado é x. E quando eu calculo a raiz de 1 é 1. 1 vezes x dá 1x. Vezes 2, 2x. Então eu tenho o valor do meio. Eu consegui transformar isso aqui em um trinômio quadrado perfeito. Sendo assim, eu pego a primeira raiz mais a segunda raiz, elevo ao quadrado e igualo ao segundo membro. 15 mais 1, 16. Qual número que é elevado ao quadrado dá 16? 4. Ou então eu posso fazer assim, ó. O primeiro membro vai ficar x mais 1, vai ser igual. Esse quadrado vai para o outro lado como raiz de 16. X mais 1 vai ser igual a 4. X vai ser igual a 4 menos 1. X vai ser igual a 3. É a raiz dessa equação. Certo?